Bom, então vamos começar, né? Bom, antes de começarmos exatamente com o assunto que a gente vai falar, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre isso aqui que vocês conhecem, né? Usaram isso aqui para no Triângulo de Pascal, no ensino médio, né? Viram também em estatística, já tiveram estatística? Se tiveram estatística, já viram, né? É o número binomial coincide com a combinação, né? Então, para que a gente tenha um número binomial, é necessário que a gente tenha dois números naturais, tá certo? Os números naturais com n menor ou igual a p. É necessário que esse n seja menor ou igual a p para a gente definir dessa forma aqui, ó. Tá certo? np é n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Não esqueçam o seguinte, que o fatorial é isso aqui, né? Por exemplo, você vai calcular aqui, ó, você vai calcular aqui, por exemplo, n fatorial. Aí você lembra que é assim, né? Ó, é o n vezes o anterior, aí vezes o anterior desse, né? Ó, então diminui mais uma unidade. E você vai diminuindo e multiplicando até chegar, por exemplo, no 3, no 2, no 1. O interessante é que, se você quiser parar em qualquer local, por exemplo, assim, ó, você tem assim, ó, 5 fatorial. O que a gente falou aqui é que o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Mas você podia escrever assim também, ó. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 e omitir o restante, ó. Dentro do fatorial, você pode fazer assim, né? Tá lembrado disso, né? Então, olhando dessa forma, eu podia fazer esse n fatorial assim, né? Ó. N fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, né? Para significar que aqui dentro desse n menos 2 fatorial, ó, só aqui dentro dele está o n menos 3, o n menos 4, até chegar no 3, 2, 1 no produto. Perfeito? Alguma pergunta até aqui? A ideia é simples, Boa, né? professor. É isso que eu vou fazer aqui, ó. É isso exatamente que eu vou fazer com esse n fatorial aqui, ó. Eu vou desenvolver ele até chegar no n menos p. Por que vai chegar no n menos p? Porque o p é menor que ele. Então vai ficar n, n menos 1, n menos 2, até vai chegar um momento que vai chegar no p, porque o p é menor que o n. Perfeito? Aí vai ficar assim, ó. Aí vai ficar assim, ó. N, n menos 1, n menos 2, né? Ó, até o n menos p. Agora, quem é que vem antes do n menos p? É o p menos 1, né? Por exemplo, se aqui fosse 5, aqui seria o n menos 4, né? Tá certo? Aí pararia aqui, ó. Qual é a vantagem disso? Porque eu posso cancelar, ó, justamente esse aqui com esse aqui, já que é uma divisão. Aí o resultado é n, n menos 1, n menos 2, aí n menos p mais 1, né? Ó, p fatorial, né? Ó, aí olha só. Aí olha só. Aqui, ó, pode ficar muito bem assim, ó. Menos p mais 1, perfeito? E o fatorial desapareceu, porque ele foi cancelado aqui, ó. Todos daqui para diante foram cancelados com todos daqui para diante. Perfeito? Então, ó, aí ficou n menos p menos 1. Aí, lembra, se eu eliminar o parêntese, isso aqui vai ficar, ó, n menos p mais 1. Eliminando esse parêntese interno e ficando só esse parêntese de fora, porque é produto aqui, né? E o fatorial permaneceu só aqui, né? Então, ó, NPAP pode ser escrito desta forma aqui no início, ou, se eu simplificar, escrito dessa forma, né? Essa forma aqui, ó, ela vai definir a nossa próxima série, perfeito? Tá ok? Tá? Como ela sai de um número binomial, ela vai ser chamada, claro, de série binomial, obviamente. Perfeito? Aí vamos lá. Aí, ó, encontre
a série de Maclaurin, né? E nesse exemplo, para f de x igual a 1 mais x elevado a k, onde k é um número real, tá certo? Olha só, veja que aqui, ó, é necessário que o n e o p sejam naturais, né? Quando eu estendo para a série, já vai aparecer esse k aqui, ó, que não é um número inteiro, né? Ele não é nem inteiro, imagine natural, ele pode ser qualquer número real. A gente, na verdade, não vai fazer o número binomial como ele é realmente, tá certo? A gente vai só pegar essa ideia para desenvolver o que nós queremos, tá ok? Então, vamos lá. Bom, como eu quero fazer a série de Maclaurin, né? Você lembra que a série de Maclaurin, ela é assim, né? Ó. Opa, deixa eu escrever aqui. Ó. A série de Maclaurin é assim, né? Ó. N igual a zero até infinito, de f derivada enésima, né? Opa. Derivada enésima, no zero, sobre n fatorial vezes x elevado a n. Tá certo? Então, ó, esse numerador aqui, ó, é a derivada de ordem n, né? Ó. Quando n é zero, é a função normal no zero, né? Ó, é só a imagem do zero. Quando n é 1, é f', a imagem do zero pela derivada primeira e assim por diante, tá certo? Então, ó, vou apagar aqui. Tá certo? E fazer, ó. Primeira coisa, né? Eu tenho a função, aí quando eu calcular a imagem do zero, eu vou substituir o zero aqui e aqui, vai ficar 1 elevado a k, né? Ó. Aí f de zero é 1. Aí eu vou derivar. O que acontece na derivada? O k desce, como está aqui, né? Ó. Aí depois, k menos 1, tá certo? Aí vezes a derivada da interna. Só que aqui é 1 mais x, a derivada é 1, né? Então, não vai fazer diferença, vai multiplicar por 1, vai continuar na mesma, tá certo? Agora, de novo, vou calcular f' de zero, que vai dar só o k, porque vai ficar 1 mais 0 é 1, elevado a k menos 1 dá só o k. Então, f' de zero é k. Aí, f duas linhas. Aí, o k menos 1 desce, porque repete a constante, né? Ó, repete a constante, que é o k. Esse aqui desce. Aí, esse menos 1 é menos 2. Vai derivar a interna. Vai dar 1. Então, vai ficar isso daqui de novo, né? Ó. Quando eu substituir o x por zero, vai ficar k vezes k menos 1, como você pode ver. E eu vou fazendo isso aí, seguindo adiante, né? Ó. Tá certo? Se você observar, ó, isso aqui, na verdade, né, ó, se você observar, deixa eu voltar aqui rapidinho, isso aqui, ó, tá virando esse numerador aqui, né, ó. Só que em vez de n é o k, perfeito? Tá? Aqui, ó, para nós termos isso aqui, a gente falou que o n tinha, ó, aqui eu cometi um equívoco, colega. O n tem que ser maior, me perdoe, por favor, me perdoe. O n tem que ser maior ou igual a p, não menor, me perdoe, tá? Mas aqui não, ó. Aqui não há esse problema. Primeiro porque o k é um número real qualquer, né? Tá certo? Ó? Mas a quantidade de parcelas uma quantidade de fatores é um número natural, ó, nesse caso. Na derivada terceira, 1, 2, 3 parcelas, e assim por diante, fatores, e assim por diante, né? Ó? De tal maneira que na enésima derivada eu vou ter n fatores, né? Ó? N fatores. Aqui, ó, seria k menos... seria isso daqui, aqui, ó. Aqui seria o seguinte, aqui. Aqui seria k menos... Aí aqui, ó, n menos 1. Por que n menos 1? Olha só. Veja que quando a derivada terceira, né, ó, é k menos 2, né? Ó, e não menos 3. Mas tem 3 fatores, ó. Quando a derivada segunda, ó, é k menos 1, mas tem 2 fatores. Então, ó, a ordem da derivada coincide com o número de fatores. E o k é subtraído por uma unidade menor que a ordem da derivada, né? Ó. Então, ó, se aqui é n, uma unidade menor é kn menos 1. Mas se você for contar aqui, ó, vai ter n fatores, né? Ó. Aí, quando você substituir zero aqui no lugar do x, olha o que você vai obter. K menos 1, né? Ó, esse aqui dá 1, aí vai ficar até o K menos N menos 1.
Aí vai ficar menos n mais 1, né? Ó. Perfeito? Isso é a derivada, né? Ó. Tá ok? Vamos seguir aqui adiante. Aí, olha só. Aqui está a definição, né, que nós escrevemos agora há pouco, da série de Maclaurin. Então, eu vou substituir esse aqui, ó, pelo que nós encontramos no resultado, tá certo? Perfeito? Mas esse aqui, ó, se aqui fosse o N e esse aqui fosse P, isso seria NP, lembra? Mas como aqui é o K e em vez do P aqui é o N, né, quando nós vimos no número binomial, isso aqui pode ser substituído assim. E vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual ao somatório n variando de 0 até infinito. Esse aqui é o número binomial, né? Ó. E... Caramba. Só um minuto. Só um minuto. Tá, vamos de novo. Vamos começar de novo. Agora, sim. Agora, olha só. N variando de 0 até infinito. Tá certo? Esse aqui é o número binomial, onde o de cima é o K, de baixo é o N. Veja que, como eu lhe disse, isso só empresta a forma, porque na forma do número binomial, ó, esse cara é sempre maior do que esse, tá certo? E ele também é natural, né? Ó. Aqui natural é só o N, que varia de 0 até infinito. E esse K, como vimos lá na definição inicial, é um número real qualquer, né? Ó. Aí vezes, tá certo? X elevado a N, né? Ó. E essa é que é a chamada forma geral da série binomial. Ela é feita dessa forma, né? Para que ela é utilizada? Pelo seguinte, às vezes, olha só, se o K é um número racional, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Se esse K aqui é um número racional, tipo assim, ele é 3 meios, né? Ó, se o K é 3 meios, né? Isso aqui é elevado a 3 meios. Então, isso aqui é uma raiz. Aí, derivar raiz dá muito trabalho, né? Ó. Daria muito trabalho fazer isso, tá certo? Para a gente gerar a série de uma raiz quadrada ou raiz cúbica, tá certo? Então, o que é que se faz? Usa-se a ideia da série binomial, porque a coisa fica mais simplificada, né? Vai ficar desse jeito, tá certo? Onde o K, tá certo? Se a função for um radical, né? O K é justamente o índice lá, né? O radical transformado em potência, né? Seria o expoente, perfeito? Que é o que nós veremos aqui no próximo exemplo. Então, essa é a chamada série binomial, né? Tá certo? Aqui, ó, é o teste da razão para verificar a convergência dela, né? Ó. Quem é o AN? O AN, ó, vai ser o AN mais 1 sobre o AN. Quem é o AN? O AN é esse aqui, né? Ó, todinho, né? Ó. Então, é o inverso dele, porque repete a primeira, que está aqui, dividido pela segunda invertida. Então, o AN está aqui, ó. N fatorial, né? É sobre isso aqui, ó, porque é invertido. Agora, quem é esse aqui? É o N mais 1, né? É o N mais 1. Então, ó, em vez de ser o N aqui, aqui vai ser N mais 1. Como aqui vai ser N mais 1, vai cancelar, vai ficar assim, ó, o N entre parênteses, o N mais 1, né, que é o seguinte. Tá ok? Aí vai ficar menos N menos 1. Aí o menos 1 vai cancelar com o 1, né? E vai ficar só o menos N, que é o que está aqui, né? Ó. E o que vem antes desse é o que estava antes. Perfeito? Sobre, né? No lugar do N, N fatorial, e X elevado a N mais 1. Este é o numerador, que é o N mais 1. Então, repete a primeira, tá aqui, ó, que é o N mais 1, e multiplica pela segunda invertida, por 1 sobre a N, que é só o inverso dessa fração, tá certo? Aí o que é que você vai fazer, ó? Esse aqui, ó, pode ser expandido assim, né? Ó. N mais 1. Aí, vezes o anterior. Quem é o anterior de N mais 1? É o N, né? Ó. N fatorial. Perfeito? N fatorial. Aí, o que, é que vai acontecer? Vou cancelar esse aqui com esse. Aí, vai ficar só N mais 1. Vou cancelar esse aqui todinho. Essa parte aqui, ó, todinha, né? Ó. Essa parte aqui todinha, né? Ó. Vou cancelar com essa parte aqui, ó. Calma. Essa parte aqui todinha, né? Ó. Aí eu vou cancelar aqui. Então, aqui no numerador vai ficar o K menos N. Vou cancelar o X elevado a N com o X elevado a N mais 1. Aqui vai ficar X só, né? Ó.
porque vai ficar x elevado a n vezes x. Vai cancelar o x elevado a n com o x elevado a n, vai ficar só o x. Então, vai ficar o quê? K menos n sobre n mais 1, tá certo? Vezes x, né? Que é o próximo aqui, né? Tá certo? K menos n, aí vezes o x, n mais 1. Tirando o módulo de tudo isso, ó, vai ficar módulo de K menos n, que é o que sobrou aqui, módulo de x, que é o que sobrou, e o n mais 1 já é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Tá certo? Agora o seguinte, a gente tem que calcular o limite disso aqui, né? Deixa eu reescrever para você entender o que aconteceu ali, ó. Eu preciso calcular o limite do módulo de a n mais 1 sobre a n, quando n tende a infinito, tá certo? É isso que eu quero calcular. Isso aqui eu calculei e deu esse aqui, né? Então, vai ser o limite quando n tende a infinito, tá certo? Do módulo de k menos n sobre n mais 1, tanto faz o n mais 1 tá no módulo ou não, como ele é positivo não faz diferença, vezes o módulo de x. A nossa variável aqui do limite é o n. Então, ó, o importante é esse aqui. Ó, o limite desse já existe, que é ele próprio. Então, eu preciso calcular este limite, né? Então, eu vou calcular aqui, ó, aqui do lado. Então, vai ficar k menos n sobre n mais 1. Esse aqui em módulo, né? Ó. O que eu vou fazer? Se eu fizer o n ir para infinito, ó, vai ficar menos infinito em módulo, vai dar mais infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito, a gente pode usar a regra de L'Hopital. Aí, derivando, ó, aqui vai dar menos 1, que vai dar 1, e aqui vai dar 1. Certo? Então, ó, quando n tende a infinito, vai dar 1 vezes o módulo de x, que, como eu disse, ó, para o n, o x é constante, então o limite dele é ele mesmo. Esse limite, a gente acabou de ver que dá 1, tá certo? Então, isso aqui é o módulo de x. Então, ó, esse negócio aí, ó, só converge, né, pelo teste da razão, se o resultado do limite for menor que 1. Então, isso só converge se o módulo de x for menor que 1. Ora, módulo de x ser menor que 1 significa, né, ó, que a série binomial é possível, mas o domínio, né, da série é entre menos 1 e 1. Perfeito? Ó, veja que, como a gente já viu antes, o domínio da série nem sempre coincide com o domínio da função que ela representa, como é esse caso, né? Ó, tá certo? A gente está vendo aqui que esse negócio só converge para x entre menos 1 e 1. Perfeito? Então, tudo isso aqui é válido. Deixa eu limpar aqui a tela, né? Para a gente ver a continuação. Tudo isso aqui é válido, mas é necessário que o x esteja entre menos 1 e 1. Tá certo? Ó, aqui o módulo, isso tem que ser menor que 1, né? Ó. Tá certo? Então, a notação racional vai ser essa, né? Ó. Em vez de escrever daquela forma, como eu já lhe disse, né? A gente vai escrever desta outra forma aqui. Tá certo? Então, ó, a conclusão é essa daqui. 1 mais x elevado a k pode ser representado por esta série, que é chamada série binomial, tá certo? Cuja expansão é esta aqui, né? Ó, tá certo? E ela só converge para valores de x entre menos 1 e 1. Tá ok? Então, vamos lá, vamos ao exemplo, né? Ó. Encontre a série de Maclaurin para a função 1 sobre raiz de 4 menos x e seu raio de convergência. Então, vamos lá. Ó. Esse aqui, ó, é fato que eu posso reescrever assim, né? Ó. Eu posso reescrever esse aqui da seguinte forma, né? Ó. 4 menos x elevado a... Ó, o expoente aqui é 1 e aqui é 2, então é elevado a meio, né? Ó. A raiz fica isso, né? Ó. Como ela está no denominador, fica menos meio. Tá certo? Conclusão. O nosso K é igual a menos meio, para substituir lá na fórmula da série, né? Deixa eu voltar só um pouquinho, né? Ó. Então, esse K aqui, ó, é menos meio. Então, vai ficar menos meio N, x elevado a N, né? Agora, tem uma mudança, né? Ó, isso aqui só é válido se esse aqui for 1
e esse aqui for x, né? Ó, que não é o caso, olha só. Não é o caso, então eu tenho que fazer mais mudança, né? Ó. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 4, tá certo? Esse aqui tem que ser 1, tá ok? Então, ó, eu vou mudar isso aqui para 1, tá certo? Como eu vou mudar? Fácil, é só colocar o 4 em evidência. Parece que alguém está querendo entrar, né? Deixa eu só permitir aqui rapidinho. Vamos voltar para lá. Tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, o 4 em evidência. Vai ficar assim, ó, 4, né? Ó. Aí, ó, como eu coloquei o 4 em evidência, 4 dividido por 4 é 1. Então, já apareceu o 1 que a gente queria. Tá certo? Menos x dividido por 4, claro que é menos x dividido por 4, né? Então, ó, esse parêntese aqui virou isso, tá certo? Só que isso aqui, ó, tá elevado. Isso aqui tudo tá elevado a menos meio, tá certo? Isso tudo tá elevado a menos meio. Agora, olha só. A raiz do 4 é 2, mas como tem um menos, vai ficar 1 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. Isso é igual a 1 sobre 2. Agora sim, ó. Abre parêntese, 1. Aí, ó, vou colocar o mais, porque lá na fórmula é mais, né? Ó, menos x sobre 4 elevado a menos meio. Tá certo? Então, repetindo, olha só. O menos faz o 4 ir para baixo. Então, tem 1 quarto. Aí, o meio é raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2. Está aqui, ó. O restante continuou da mesma forma, né? Ó. A diferença é que, para eu adaptar aqui a nossa fórmula, né? Ó, que é 1 mais, o que, que eu fiz? Eu fiz essa mudança aqui, ó. Então, é menos x sobre 4, tá certo? Então, ó, aqui onde vai o x aqui, ó, vai entrar menos x sobre 4 elevado a n. Então, é isso que vai ficar, né? Ó. Então, vamos lá ver, né? Ó. Tá certo? Ó, exatamente o que eu estava fazendo, né? Ó. Aí ficou 1 menos x sobre 4 elevado a menos meio, né? Ó. Então, para ficar mais aqui, ó, eu vou substituir onde está o x lá na fórmula por menos x sobre 4. Então, é k menos meio e o x deve ser substituído por menos x sobre 4, como a gente já sabia, né? Ó. Então, ó, isso aqui vai ficar dessa forma. Aí, como é que vai ficar? Vai ficar meio. Então, a série vai ter desse aqui, né? Ó. Aí, o k é menos meio, como eu disse, n não muda, elevado a menos x sobre 4 elevado a n. Perfeito? Aí, seguindo, ó, como é que eu escreveria? Vamos fazer a expansão, tá certo? Fazendo a expansão, né? Quando n é zero, vai ficar menos meio zero, vai dar 1, né? Ó, elevado a zero vai dar 1. Aí depois, menos meio, tá certo? Fazendo as continhas, aqui já é o resultado da conta, vai ficar menos meio, aí menos x sobre 4, perfeito? Sobre, aqui, ó, sobre 1 fatorial, aí depois, né? Ó, não esqueça que a notação, ó, eu vou escrever a notação direitinho, né? Ó, na primeira é 1, aí na segunda é... Na segunda, né? Ó, na segunda, olha aqui, ó, olhando a notação aqui, ó, vamos olhar. É 1, aí o próprio k, aí depois k vezes k menos 1, né? Ó, então vai dar 1, o k, aí aqui, ó, esse aqui é o próprio k, aí vezes o k menos 1. Não esqueça que nosso k é menos meio. Menos meio menos 1 é menos 3 meios, né? Perfeito? Aí, menos x sobre 4 ao quadrado. Aí depois é k, ó, esse aqui é o k, esse é o k menos 1, que a gente já viu quanto deu ali, e esse aqui é o k menos 2. Então, vai ficar menos meio menos 2, menos 5 meios, tá certo? Sobre 3 fatorial, segundo a fórmula, né? E menos x sobre 4 ao cubo e assim por diante, né? Ó. Tá certo? Deixa eu só voltar, que aqui tem um pequeno erro aqui, ó. Porque aqui, ó, é infinito, isso não acaba aqui, né? Só na hora da digitação, aí é a mesma coisa aqui, ó. Isso não acaba aqui, né? Ó. Isso continua, né? Perfeito? Aí, ó, quando multiplicar meio aqui por todos, né? Ó, vai ficar, ó, continuando aí, ó. Perfeito? Até o enésimo termo. Tá ok? Aí aqui só resolvendo, né? Ó, tá? Aqui vai dar menos com menos mais, x sobre 8.
Menos com menos mais, 3, 4, 8. Né? Tá certo? Aí vezes 4 ao quadrado, né? Aqui, ó, é 2 fatorial, tá aqui o 2 fatorial, ó. Aí 2 vezes 2, 4. Tá certo? E aqui é 4 ao quadrado, então é 4 ao cubo, né? 4 ao cubo, perfeito? Ó, 8 ao quadrado é a mesma coisa que 4 ao cubo, né? Perfeito? Porque, ó, 4 ao cubo é igual a 2 ao quadrado elevado ao cubo. O que o colega fez aí, ó, para ficar tudo 8? Ele inverteu esses dois, né? Ó. Aí é o cubo elevado ao quadrado. Da mesma coisa, porque 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6. Então, ele escreveu 8 ao quadrado. Para que ficasse em todos isso, né? Tá certo? Então, a ideia é arrumar para que fique sempre isso. Ó, 3 fatorial, ó. Aqui de novo, aqui, ó. 2 ao cubo é 8, né? Ó. 4 ao cubo, a gente já sabe que é 8 ao quadrado, vezes 8 dá 8 ao cubo e assim por diante. Então, aqui eu tenho a fórmula geral. Perfeito, né? Agora, a segunda parte. Ver o intervalo de convergência. Tá certo? Porque, ó, a série inicial, ó, quando era x, ó, ela converge para x menor que 1. Aí lembra que a gente trocou o x por menos x sobre 4? Ó, tá aqui, ó, menos x sobre 4, menor que 1. Como é que resolve isso? Aí é fácil. Isso aqui é a mesma coisa que módulo de x sobre 4, menor que 1. Multiplica 4 dos dois lados, vai dar módulo de x vezes 4, cancela o 4 com o 4, então você passa o 4, aqui não pode passar o 4, tem que multiplicar o 4 dos dois lados. Então, aqui vai dar 4, e aqui vai dar 4 módulo de x sobre 4, que cancela, então vai ficar esse aqui, ó, módulo de x menor que 4, ou menos 4, menor que x, menor que 4, né? Tá certo? Esse é o intervalo de convergência da série que representa 1 sobre raiz quadrada de 4 menos x. Perfeito? É isso aí. Então, o raio de convergência é 4, como a gente pode ver aqui. E é isso que você vai fazer, né? Aqui é um pequeno resumo, né? De todas as séries que a gente viu aqui, as séries de potência, né? Ou de Maclaurin, perfeito? Ou de Taylor, né? Essas aqui todas são de Maclaurin, né? Como você pode perceber, perfeito? Não esqueça que o que a gente escreve aqui, ó, não é tangente. A gente vai escrever, ó, arco. Escrever até aqui embaixo, para a gente não esquecer. Aqui a gente escreve arco tangente de x. É assim que vai aparecer na prova. Ó. Arco tangente de x. Se cair alguma questão desse tipo, claro, né? Tá certo? Não vai ficar tangente menos 1. E essa última é a série binomial, que é usada, em geral, para quando você quer representar raízes, tá certo? Tá ok? Aqui um outro exemplo. Né? Esse aqui, ó, já é um exemplo geral, não é um exemplo da série binomial, não, tá certo? É um exemplo da exponencial. A gente vai usar essa daqui para resolver, né? Ó. A gente vai usar a exponencial para resolver, ó. Tá certo? A gente vai usar aqui, ó, essa aqui para resolver a próxima questão, né? Ó, porque é exponencial. Perfeito? Tá ok? Tá? E como o raio é infinito, então tá tudo ótimo, né? Ó. Tá certo? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Eu vou fazer aqui, tentar fazer bem direitinho, aqui explicar bem direitinho. Vamos ver se dá com esse emaranhado de coisas aqui. Ó. Calcule a exponencial de menos x ao quadrado dx com erro inferior a 0,01. Primeiro vamos calcular e menos x ao quadrado. O que vai acontecer? No lugar do x está menos x ao quadrado. Então vai ficar menos x ao quadrado elevado a n, né? Então vai ficar assim, ó. Menos x ao quadrado elevado a n. O que é que isso vai dar? Isso vai dar menos 1 vezes x elevado a 2n, né? Aí faltou o n aqui, né? Claro, porque o n vai para os dois, para o menos 1, né? E o x elevado a 2 elevado a n, x elevado a 2n. Então, vai ficar assim, né? Então, ó, o primeiro termo continua sendo 1, tá certo? Mas o que é o segundo termo? Quando n for 1, ó, aqui vai ficar menos x ao quadrado sobre 1 fatorial. Aí, quando for 2, volta a ficar mais, só que x à quarta sobre 2 fatorial. Tá certo?
Então, ó, o cara aqui de cima sempre vai ser o dobro do cara aqui de baixo do fatorial, tá certo? E o sinal vai alternar, mais, menos, mais, menos. É isso que acontece aqui, né? Ó, como eu lhe disse, ó, o de cima é sempre o dobro do de baixo e o sinal vai alternar, né? Ó. Então, ó, isso é menos x ao quadrado. Então, quando eu quiser calcular essa integral, ó, a integral desse é justamente essa, né? Ó, a integral desse negócio aqui todinho, né? Ó, a integral disso aqui, né? Ó, que está aqui embaixo. Aí, quando você vai integrar, ó, qual o resultado da integral? Sempre aparece uma constante, perfeito? Está aqui a constante. Integral de 1 é x. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, o 1 continuou, x ao cubo sobre 3. Integral de x à quarta, x à quinta sobre 5. E o 2 fatorial continuou. Então, foi só usar a definição de integral, tá certo? E a gente achou a integral de e menos x ao quadrado. Tá ok? Ó, mas ele quer com erro inferior a 0,001, tá? Vamos lá. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, aqui, faltou aqui dizer, me perdoe, que eu só posso calcular integral numérica quando tem os números, né? Ó, aqui é de 0 a 1, faltou ele dizer isso, tá certo? Agora sim, isso aqui faz sentido, tá? Agora sim, antes eu não poderia determinar o erro, porque eu não sei qual é o intervalo de integração, tá ok? Ó, aí você pode perguntar, mas professor, por que não fez integral normalmente, né? Sem usar a série? Porque não dá para fazer, colega. Para eu integrar isso aí, ó, da maneira usual, teria que ser da seguinte maneira, ó, integral de x vezes e menos x ao quadrado dx. Se fosse assim, ó, eu podia usar substituição. Mas como não tem esse x aqui, ó, para ajudar, ó, porque a derivada de x ao quadrado é 2x, ó, isso aqui é para ajudar na substituição. Aí eu não consigo fazer essa. Você pode tentar aí qualquer método que você tenha estudado ou pedir para alguém resolver, o cara não vai conseguir. Essa aqui é uma integral que aparece em estatística na distribuição normal de probabilidade. Perfeito? E ela não tem valor primitiva, então você vai ter que sempre usar valores aproximados, né? Utilizando a série que representa ela para poder achar o resultado, que é o que a gente vai fazer agora, né? Ó, então eu quero calcular de 0 a 1. É claro que quando a gente vai calcular integral definida, a gente não precisa da constante. Perfeito? Então, ó, a integral disso aqui é esse aqui, né? Ó, de 0 a 1. Perfeito? Bom, quando eu substituir o zero, aqui vai dar tudo zero, então não interessa, vai ficar menos a substituição do zero, isso desaparece. Quando eu substituir o 1, né, onde tem x vai virar 1. Perfeito? Aí vai ficar assim, né? Ó. Tá ok? Agora, como é que eu determino esse erro que está sendo pedido? A gente já viu, né? Ó. Eu calculo o resultado de cada parcela, tá certo? Ó. Se você fosse calcular essa parcela aqui, ó, isso aqui dá 0,33, etc, né? Esse não serve, né? Por quê? Porque eu quero erro a partir da terceira casa decimal, né? Eu quero que as duas primeiras estejam certas, por isso que aqui é 0 é 0. Da terceira em diante é que eu não garanto, né? Aí, ó, é o que acontece aqui. Aqui não, ó. Nesse aqui eu só garanto que vai estar certa a parte inteira. Depois eu não garanto nada. Para esse aqui, ó, mesma coisa. Isso aqui, ó, é 0,1. De novo, eu só garanto que está certo a parte inteira. A primeira casa decimal, eu não sei se ela está correta, né? Agora, a coisa começa a ficar melhor quando você olha esse 1 sobre 42, né? Eu vou usar aqui a calculadora para fazer as contas. 1 dividido por 42. Ó, aí esse aqui, ó, já dá melhor, já dá 0, aproximadamente. Esse 1 sobre 42 já dá aproximadamente 0,02. Não esqueça que o erro que nós queremos, eu vou escrever bem aqui para a gente não esquecer, é 0,001. Esse é o erro que a gente quer. Ó. O erro tem que ser menor que isso. Aqui ainda não dá, né? Ó. Só vai estar certo até a segunda casa. Esse número ainda é maior que esse, né? Ó. Quando eu fizer esse aqui, 1 sobre 216. Estou fazendo aqui as continhas. Aí deu assim, ó. Deu 0,004
6. Ó, esse aqui ainda não dá, ó. Esse aqui ainda é maior que esse. Mas já está bem próximo, né? Ó. Quem seria o próximo, né? Ó. Esse aqui é este, é este, este é este, este é este, este é este. 7 vezes 42, esse aqui é 9 vezes 4. Quem é o próximo? O próximo é menos x elevado a 10, né? Sobre 11 vezes 5 fatorial, né? Ó. Esse é o próximo, né? Ó. O próximo termo. Quando eu substituir o 1, vai ficar menos 1 sobre 11 vezes 5 fatorial. Tá certo? Então, vou ver esse aqui agora, né? Provavelmente, esse já vai ser o que a gente quer. Ó. 5 fatorial é 120. 120 vezes 11, 120 vezes 11 vai dar 1.320. Então, isso vai dar, ó, aí esse aqui, ó, a gente pega sem o sinal para ver o erro, hein? 0,1, 2, 3, 7, 5, 7, etc. Aí veja, ó, que esse número aqui, ó, já é menor que esse. Então, ó, então vou fazer até o 1 sobre 11 vezes 5 fatorial, né? Ó. Perfeito? Tá ok? Ó, esse aqui não tá bom não, tá legal? Tá? Eu tenho que pegar esse resultado e somar com esse. Aí sim, esse tá melhor. Que é isso que eu vou fazer. Tá ok? Ó, é esse aqui, ó. O erro tem que ser menor que é esse que eu acabei de falar para vocês, ó. Esse aqui, ó, não é um resultado bom, tá certo? O resultado é incluindo essa parcela, tá ok? Então, ó, é 0,7475 menos 1 dividido por 1.320. E isso vai dar 0,74674. Então, isso vai dar, ó, então, isso vai ser aproximadamente 0,747767, etc. Né? O que eu garanto com esse resultado? Eu garanto, ó, como são 3 casas decimais aqui, né? Ó, eu garanto que esse negócio está certo até aqui, ó. Daqui para diante, eu não sei se essas casas estão certas, mas até aqui, ó, a integral de 0 até 1 de E menos x ao quadrado dx é aproximadamente 0,747, né? Deu o mesmo, né? Até, né? Perfeito, porque é até aqui, né? Na verdade, esse nosso resultado está certo até aqui o 6, né? Tá ok? Mas, com certeza, até o 747, né? Então, é assim que você olha as aproximações, né? Então, as séries vêm para isso, né? Na prática, na vida real, as coisas não são bonitinhas como nos exercícios, né? Os problemas são muito mais complexos e vão aparecer funções que a integral, como essa daqui, ó, como essa que a gente acabou de ver aqui no exemplo, né, não é fácil de achar, perfeito? Né? A gente nunca vai achar o valor exato, mas a gente pode escolher o tamanho do erro que a gente quer para o que a gente está fazendo, ok? Então, a utilidade da série é essa. Por isso estou lhe dizendo, é assim que os computadores, as calculadoras fazem as contas. Alguma pergunta até aqui? Professor, Oi. eu provavelmente perdi alguma coisa, mas por que o senhor pegou intervalo de 0 a 1 na integral mesmo? Não, não é que eu peguei, é que o colega aí esqueceu de digitar no exercício, entendeu? Ah, tá. Foi Então tá. só isso. Porque, olha só, eu não consigo calcular algo que tenha um certo erro se não for um valor numérico, né? E antes não tinha, então não dá para calcular nada com esse erro, porque eu não sei quem é o valor do x, entendeu? Então ele só esqueceu de digitar, né? Na hora de digitar ele esqueceu, mas aqui quando ele foi resolver, ó, ele colocou. Perfeito? Ele foi só um esquecimento, né? No exercício já tinha isso. Tá entendendo? Sim, senhor. Mais alguma pergunta? Da minha parte, não, professor.